Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan aqui no Planalto Central do país, Brasília. Vamos falar das entranhas da política, bastidores, né? A política mexe com a sua vida, define a escola do seu filho, a casa que você mora e a sua projeção de futuro. Hoje o deputado Duarte Júnior, ele é do PSB do Maranhão, um deputado muito influente, trabalha muito aqui nos bastidores e em assuntos muito interessantes. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan e vai ser uma conversa boa, que o senhor é muito entendido da área ali no Congresso Nacional. Eu agradeço, Zé Trindade, pela oportunidade de estar aqui contigo, aqui nos estúdios da Jovem Pan, falando um pouco sobre a nossa luta em Brasília em defesa do consumidor, das pessoas com deficiência e, sobretudo, fazer com que os recursos federais que estão aqui na União, no governo federal, em Brasília, possam chegar nas cidades, no estado, por todo o país, em especial que eu falo do meu estado, o estado do Maranhão, em forma de resultados, em prol de combate efetivo ao orçamento secreto, de mais transparência e de uma luta que é extremamente necessária para que a gente possa fazer com que as pessoas possam ter seus direitos garantidos. O senhor é presidente da Comissão, né, de Defesa da Pessoa com Deficiência, né? Por que o senhor se aproximou desse tema? Na verdade, esse tema está relacionado diretamente com a minha vida há muito tempo. Eu escolhi estudar Direito para lutar por justiça, para garantir direitos. Como advogado, fui aluno do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acabei tendo a oportunidade de presidir o PROCON do Estado do Maranhão. E desde a minha atuação no PROCON, que é um órgão que tem poder de polícia, eu busquei garantir a matrícula de crianças com deficiência na escola. Começou principalmente daí, porque me gera uma certa indignação, uma justa indignação, quando a gente percebe que uma escola ela recusa a matrícula de uma criança, pelo simples fato dela ter deficiência, o que é crime. Minha atuação muito forte nessa área acabou gerando uma grande projeção, combate ao cartel do combustível. Nós conseguimos garantir que o Maranhão tivesse a gasolina mais barata do país no período de 2015, 2018. São Luís é a capital, a cidade com combustível menos caro da federação, dentre mais de 5 mil cidades, enfrentando empresas de ônibus, aprendendo os ônibus com mais de 15 anos de circulação, ou seja, um trabalho muito efetivo. Acabei disputando a eleição, fui deputado estadual mais votado da história de São Luís e como deputado estadual fui o primeiro a contratar uma pessoa para formar nosso time de gabinete através de um único processo seletivo, único na história do Maranhão, um parlamentar fazendo um processo seletivo para formar sua equipe de gabinete. Contratei uma pessoa com deficiência para poder humanizar mais a equipe e ajudar o nosso mandato a ter mais condições de garantir inclusão. Afinal de contas, nada sobre nós sem nós, isso preceitua a Organização das Nações Unidas no que diz respeito à política de proteção e defesa das pessoas com deficiência. Minha primeira lei, ainda em 2019, é sobre o direito das pessoas com deficiência, inserir na identidade informações, condições de saúde, se tem ou não algum tipo de deficiência. É uma lei da minha autoria, a primeira da minha história enquanto parlamentar, enquanto político. Em 2020, eu tive a bênção de Deus de me tornar pai. E me tornei pai do Luca. Luca que tem 3 anos e ele tem trissomia do cromossomo 21. Claro que de lá para cá eu acabei tendo mais sensibilidade com a causa. O que é a trissomia? Trissomia do cromossomo 21 é o que mais mais conhecido como síndrome de Down. A trissomia do cromossomo 21 é uma condição genética e é claro que quando tu passa a sentir, só quem sente sabe o que é a luta pela inclusão, as dificuldades e a necessidade de ter que afirmar os seus direitos. Então, com o nascimento do meu filho, eu me tornei ainda mais determinado, porque eu já era assim antes de ser pai. Quando me tornei pai, aquilo ficou muito mais aflorado. Então, como deputado federal, eu apresento vários projetos, destino recursos para pais, para instituições que garantam atendimento às pessoas com deficiência. Fui idealizador do programa Rota da Inclusão. Pelo Estado do Maranhão, estamos percorrendo todas as cidades do Estado, garantindo terapia, garantindo inclusão, garantindo serviços jurídicos de orientação para acesso ao BPC, serviços na área da saúde, enfim, assistência social. O que tem garantido que a inclusão ela não se torne só uma palavra bonita, mas um direito na prática. É muito interessante que é um debate que sempre aconteceu no Congresso Nacional, mas aí foi criada essa comissão, né, para dar mais atenção e foco exatamente nesta possibilidade de uma legislação de proteção. A lei vem exatamente para proteger. Agora, deputado, a impressão que se tem é que o mundo foi feito para o normal, né? Normal no tamanho,
na estatura, tem que ter todos os dedos para abrir a porta de um carro, por exemplo, e quando se foge desse normal, naturalmente encontra dificuldades, e aí que entra a legislação, né? O erro está até nessa afirmação, né? De quem é normal. O que é normal, né? Se você se olhar na imagem, se eu me olhar na imagem, o porquê eu sou normal e você não ou quem está assistindo é normal e eu não sou. O Machado de Assis mostra muito bem que se você olhar muito de perto para alguém... Não precisa nem olhar de perto, pode ser de longe ou nem olhar. A gente precisa só compreender que é normal ser diferente. Cada um tem a sua característica. Se a gente for para essa câmera aberta aqui, a gente vai perceber que nós somos diferentes. Se você que está na sua casa, olhar para alguém que esteja ao seu lado, você vai perceber que por mais que você esteja no ambiente familiar, na sua casa, vocês são diferentes. É normal ser diferente. O que a gente precisa é demonstrar que essas diferenças precisam ser respeitadas. A partir do momento que a gente compreende que as diferenças elas existem e que a beleza da humanidade está nessas diferenças, nessas divergências, a gente vai conseguir avançar muito, mas muito mesmo. E um ponto que tu fala é muito verdade. A gente precisa, não é fazer com que as pessoas com deficiência se adequem à sociedade. É a sociedade que tem que se adequar às pessoas com deficiência. Às vezes você vai num ambiente público e não tem acessibilidade. Você vai num cinema e não tem acessibilidade. Como é que um cadeirante vai entrar ali? Numa rua, a calçada não é acessível. Às vezes um ônibus tem um elevador, mas para que ele possa abrir o elevador tem que ter uma calçada que é acessível e quase sempre não é. Então, o desafio hoje é sensibilizar as pessoas para que elas compreendam as diferenças, perceber que é normal ser diferente e garantir o direito daquelas pessoas que, como qualquer pessoa, pessoa com deficiência ou sem deficiência, ela não é uma pessoa que tem que ser digna de pena, mas agora, é uma pessoa que é sujeito de direitos. Né? Eu já estou há algum tempo aí nesse trabalho, nessa cobertura, e devo dizer e testemunhar que mudou muito, né? Melhorou demais, né? Porque antigamente era assim, se virem, né? Agora, eu conversei com a diretora de uma escola que me surpreendeu. A escola dela é inclusiva e ela considera que a inclusão, inclusive, dos outros alunos com alguém que tem uma certa dificuldade em algum setor. Quer dizer, você inclui aquele outro setor nessa realidade. É um processo contínuo. Agora, dia 6 de julho, vai se completar 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, que é um verdadeiro marco da inclusão no Brasil. Nesses últimos 10 anos se avançou demais. Muitos direitos passaram a ser reconhecidos. Por exemplo, quando você fala de uma escola, como falar de uma escola que não é inclusiva? Como educar sem incluir? Como educar uma criança para que ela possa ser um cidadão se ela não lida com as diferenças? A novidade que eu ouvi da diretora é que a inclusão é de todos, né? Não é só incluir esse que está entrando, mas a inclusão total, né? Com certeza, porque a sociedade ela é diferente. As pessoas são diferentes. Então, a partir do momento que você, dentro de uma sala de aula, garante que uma pessoa com deficiência esteja lá, que ela tenha a oportunidade de ler, de escrever, de se desenvolver, de sonhar, de realizar os seus sonhos, você também garante que aquela pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, conhecida como uma pessoa típica, essa pessoa ela também lide com o diferente. E ela seja mais empática, ela seja mais solidária, ela seja mais respeitosa. Eu vejo, por exemplo, na escola do meu filho, os amigos, as amigas, as outras crianças, os professores, os alunos de turmas mais avançadas, os alunos maiores, o respeito, o carinho, a vontade de incluir. E isso evolui o meu filho, ele cresce enquanto pessoa que tem deficiência, e a outra pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela também cresce enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto ser humano que vai respeitar essa diferença. E isso eu posso dizer sem medo de errar. Eu tenho certeza que nos próximos 10 anos a gente vai ter adultos melhores, a gente vai ter adolescentes melhores que vão crescer numa sociedade mais respeitosa. O que eu percebi também é que esse assunto é tratado de uma maneira mais transparente, mais aberta, mais natural. Antigamente não tinha um certo prurido em discutir isso, né? Agora a gente vê com o debate muito aberto. Eu li o livro da Mara Gabrilli, a Mara é uma senadora por São Paulo, e ela mostrando ali no livro como receber, por exemplo, alguém que tenha deficiência em sua casa. Se a pessoa não enxerga, você tem que servir um tipo de comida, não pode ter nada que ele possa tropeçar, até coisas simples, assim, né? e naturais. Tem uma coisa assim que a gente não precisa de um manual para viver
e respeitar o outro, sabe? Eu acho que você tem um manual maior do que todos esses. Eu sou muito amigo da Mara Gabrilli, conheço ela, hoje mesmo estava em contato com ela, a gente trocando algumas ideias sobre projetos que a gente quer aprovar. Ela sofreu um acidente, até o dia 7, até o mês de setembro, mas existe um manual que é maior do que todos os outros, que é a Bíblia. Eu sou católico, acredito em Deus, e acredito que se a gente seguir o que está escrito na Bíblia, trate o outro como a ti mesmo, não tem outros manuais. Esse é o manual principal. É o segredo para você viver bem, para você tratar os outros bem, para você respeitar e ser respeitado. É você tratar como você gostaria. Você gostaria de você chegar num local e você não ter condições de se sentir confortável? Como é que você gosta de ser recebido? Será que, por exemplo, para você entrar num banheiro, você gostaria que alguém te carregasse com vontade de ir ao banheiro, nas costas, para subir um lance? Não, é respeito. Chegar na porta, a cadeira de rodas não entra. Por exemplo, se Deus quiser, todo mundo vai envelhecer. Se Deus quiser, eu quero ficar bem velhinho, eu quero bater passados 100 anos. E quando mais velho a gente fica, maior dificuldade de locomoção a gente tem. Então, pensar em acessibilidade, pensar em inclusão, não é só pensar nas pessoas com deficiência, é pensar no futuro que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Agora, deputado, eu percebi que a sua comissão, a comissão que o senhor preside, foi muito produtiva e tal. Eu sempre digo que quando há necessidade de aprovar uma lei é porque há problema. Se não tiver problema, a coisa flui, né? Então, se há necessidade de tantas leis, é porque existem ou existiam problemas muito pesados. Com certeza. Na verdade, elaborar lei não é tão difícil. Existe o processo legislativo, que é burocrático, é solene, é necessário, mas o mais difícil não é elaborar leis. O difícil é mudar a cultura das pessoas. Isso é. Esse é o mais complexo. Veja, por exemplo, a história do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Naquela época, o movimento mais liberal afirmava que se o código se tornasse lei, as empresas iriam falir e iriam quebrar. Já vai se fazer aí 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Melhorou a relação. Melhorou muito. E uma coisa é certa, nenhuma empresa faliu, nenhuma empresa quebrou porque cumpriu o Código de Defesa do Consumidor. As empresas que faliram e que quebraram, assim ocorreu porque não respeitaram o consumidor e não prestaram um bom serviço. Então, a gente pode se dizer que a elaboração da lei mudou a vida das pessoas? Sim, porque essa lei ela conseguiu mudar a cultura das pessoas ao ponto em que o consumidor hoje, a partir do momento que ele conhece, ele exige os seus direitos. E quando ele exige os seus direitos, aquele fornecedor ele percebe que o consumidor, apesar de que em tese é o lado mais fraco da relação, é o consumidor quem decide quando, onde, o que, por que comprar. E se o consumidor não for bem tratado, ele deixa de comprar contigo e vai comprar em outro. E ao comprar no outro, ele beneficia economicamente aquela empresa em detrimento do seu concorrente. Então, esse empoderamento do consumidor foi fundamental para mudar a cultura das relações de consumo, para que as empresas tivessem mais atenção, mais respeito, tivessem um pós-venda, e a tendência agora é só aqueles retoques nessa máquina que é a defesa do consumidor, que já está funcionando e funcionando muito bem, como, por exemplo, fornecimento de produtos e serviços na internet, proteção de dados. Esses são os desafios principais que a gente tem para essa próxima quadra, para esses próximos 30 anos. Você falou sobre o Código de Defesa do Consumidor, eu fui testemunha do Código, eu queria dizer que o deputado Joaci Góes, ex-deputado, né, da Bahia, foi importantíssimo, ele que decidiu regulamentar a Constituição e aprovar um Código de Defesa do Consumidor no Congresso Nacional não foi fácil. E na época um procurador de São Paulo, Herman Benjamin, hoje ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que foi importantíssimo na elaboração do Código, e também o vice-presidente, Geraldo Alckmin, né, que também trabalhou muito no Código de Defesa do Consumidor. Era um parlamento assim que acabou avançando, né? Era reformista, no início ali, né, da nova Constituição, e a Constituição pedia, eu acho que era o artigo 90, se não me engano. Não, a DCT, o ato das disposições transitórias constitucionais, estabeleceu um prazo de 120 dias para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Não foi. Eles queriam colocar na Constituição. Aí fizeram a opção, não, vamos deixar aqui o pedido para o Código. E esse esforço foi tão importante porque na Constituição Federal de 88, por 7 vezes se fala expressamente da defesa do consumidor. Um ponto fundamental 2 que eu queria aqui destacar é o artigo 5º, inciso 32, que estabelece como dever do Estado elaborar políticas e programas de proteção da defesa do consumidor. No artigo 170, no inciso 5, coloca lá que o direito do consumidor é um princípio essencial para a ordem econômica. Veja o quanto isso é importante. Lá no princípio essencial da ordem econômica, artigo 170, tem um rol de direitos que são essenciais para a ordem econômica, sem os quais
não há um equilíbrio econômico, há um desequilíbrio econômico. Tem lá a propriedade privada, tem a livre iniciativa, mas tem também lá a defesa do consumidor. Então, de fato, esse parlamento ele foi muito feliz em estabelecer esse status de norma constitucional às políticas de proteção e defesa do consumidor. Pois é, na época se achava que haveria associações de consumidores e que elas seriam fortíssimas, como nos Estados Unidos, e acabou não acontecendo por aqui. Os PROCONs tomaram essa importância. A gente achava que era a sociedade civil que se organizaria, né? Hoje tem algumas entidades, assim, mas essas associações ali na década de 70, 80, pós-movimento que aconteceu nos Estados Unidos lá em março de 62, aquela carta que Kennedy manda para o Congresso Nacional, de lá para cá, os movimentos surgiram aqui no Brasil, criando algumas associações, mas associações essas que deram origem ao que hoje a gente conhece como PROCON, que é um sinal de que deu certo. Mas é ligado ao Estado, tem essa amarração, né? Agora, é interessante, deputado, a gente falava em cultura, porque, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é um código, é uma lei, né, que deve ser obedecida, e os empresários, eles acham que ele é rigoroso demais, eu não vou seguir, não. Aí não segue o Código de Defesa do Consumidor em detalhes, tipo assim, não coloca preço na vitrine, que o código exige, né, para não constranger o consumidor ao entrar numa loja para perguntar um preço, né, exige que na vitrine tenha preço, tem item demais e tal, não vou obedecer o código. E desobedecem os empresários o código de uma forma deliberada. Mas aí quando entra alguém e coloca um revólver na cabeça e rouba, ou desobedecendo o código penal, ele acha um absurdo. Quer dizer, ainda há essa cultura de que nós devemos acreditar e seguir as leis que nos protegem e não seguir as leis que protegem outrem, né? Na verdade, isso é um processo. É por isso que, quando eu digo que deu certo o PROCON, a consequência, né, de ter o PROCON, porque o PROCON é um órgão que tem poder de polícia. E lá no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali um rol de instituições públicas e entidades da sociedade civil que têm essa legitimidade para ingressar com uma ação civil pública, como, por exemplo, tem o IDEC, nacionalmente conhecido, tem o IBDEC, tem uma série de instituições que vem da iniciativa popular, né, da sociedade civil, que pode fazer também esse controle de fiscalização. O que é fundamental, momentos como esse. A partir do momento que a gente tem um programa como esse, que você permite, que você abre o espaço para empoderar as pessoas, a gente consegue estabelecer que o consumidor ele possa se tornar cada vez mais informado. E o consumidor informado ele é um cidadão respeitado, porque ele conhece e exige seus direitos. É a mesma ótica que a gente trabalha em outras áreas do direito, o próprio direito das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência elas têm que conhecer os seus direitos, para que elas possam perceber que aquilo não é favor. Como eu disse, repito, pessoa com deficiência não é digno de pena, é sujeito de direito. Por isso que nós, reconhecendo isso, nós usamos muito as redes sociais, usamos a tribuna para poder mostrar para as pessoas com deficiência aquilo que é direito delas. A exemplo, há alguns meses, nós tivemos uma série de ataques aí a direitos como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, Projeto 4614. Nós fomos de encontro a essa proposta, derrubamos essa proposta no Congresso Nacional para defender e proteger e garantir o BPC às pessoas com autismo nível de esporte 1, às pessoas com trissomia do cromossomo 21, que é síndrome de Down, porque o projeto ele tirava esse direito dessas pessoas, o que é um absurdo. O governo ele alega que é para combater a fraude, mas para combater a fraude a gente tem que atacar o fraudador, não é atacar quem precisa. É como um aquário que está sujo e aí para limpar o aquário eles colocam um antídoto, um remédio numa superdosagem que acaba limpando o aquário e matando os peixes. Né? Agora, mais recentemente, no dia 30 de junho, o governo federal editou um novo decreto estabelecendo que quem tem Bolsa Família, esse dinheiro do Bolsa Família computa para fins de renda. Soma, né? E somando, computando, o que vai acontecer? Perde o BPC, o que é um absurdo. Então a gente precisa combater essas situações para proteger aqueles que mais precisam, porque de fato garantir o Bolsa Família, garantir o BPC, é garantir o mínimo existencial para quem quase nada tem. É uma fralda, é um remédio, é uma terapia para pessoas que não têm condição de pagar. Então, de fato, é essa questão que a gente tem que chamar a atenção lá no Congresso Nacional. Deputado, eu acompanhei a aprovação desse projeto aí do novo Bolsa Família com o deputado Marcelo Aro, que agora é secretário lá em Minas Gerais, né? E ele é um grande militante, inclusive, sobre as doenças raras, né? Que elas fogem ali da possibilidade de atendimento. E ele me mostrou lá, em várias partes do mundo, os países mais desenvolvidos economicamente e tal, tem problema. Tem uma fatia da sociedade que não se enquadra
no mercado de trabalho e precisa de uma ação do Estado. E o mais interessante é que em todos os países há uma grande polêmica sobre como prestar essa assistência. Os que estão a favor e os contra, né? Vimos também em Londres que o prefeito tentou tirar das ruas, né, as pessoas que estavam em situação de rua e não conseguiu, a justiça não permitiu. Quer dizer, isso no Brasil talvez tenha mais, São Paulo talvez tenha mais, mas todos os países enfrentam porque as pessoas, voltando lá atrás da nossa conversa, não são iguais, às vezes não se enquadram na sociedade posta aí, né? Na verdade, não é tão difícil resolver os problemas. Eu acho que a humanidade, principalmente os políticos, eles complicam demais. Complicam muito. A gente tem um orçamento que é limitado. E esse orçamento ele tem que cuidar das necessidades básicas fundamentais. O grande problema é que quando se busca cortar gastos, que é um caminho, a gente tem que reduzir a máquina pública, a gente tem que cortar gastos, a gente tem que enxugar. Priorizar, só que né? O corte de gastos não é cortar de onde falta, que é o que está tentando fazer, tirar do BPC. O corte de gastos tem que ser de onde sobra, é dos privilégios, é do Poder Judiciário, que é muito inchado. O Poder Judiciário custa muito caro para esse país, entrega pouco. É rever os privilégios no Poder Executivo, diárias de viagem, os privilégios no Poder Legislativo. A partir do momento que a gente tira de quem muito tem, e a gente tem que falar, é cortar na carne. É o Poder Legislativo, é o Poder Judiciário, é o Poder Executivo. Tratar a coisa pública como ela é. Não é a coisa pública, ela é minha, ela é sua. Mas não é tratar como se não tivesse dono. Infelizmente é isso que acontece. Imagina na sua empresa, você que é empresário. Você aceitaria que a sua empresa não tivesse uma adequada prestação de conta, que não tivesse transparência de gastos, que não tivesse o controle de entrada e saída de produtos e de insumos? Não dá para ser assim. A máquina pública, ela é minha, ela é sua. Não é coisa de seu ninguém. Então, a gente precisa cortar de onde sobra e priorizar as necessidades. Veja, por exemplo, o que disse Tony Blair. Tony Blair tem uma frase, foi ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que ele diz assim: um governo que não elenca prioridades é um governo condenado ao fracasso. Um governo, quando fracassa, as pessoas sofrem, as pessoas padecem. Então, o que a gente precisa fazer é elencar prioridades. E prioridade tem que ser o interesse público. Fazer com que a máquina administrativa ela produza mais e custe cada vez menos. Deputado, eu tenho vamos dizer, uma avaliação de que o Brasil está ficando velho. É a nossa realidade, né? E existe uma proteção para os maiores de 60 anos, que são os idosos, por exemplo, filas e tal. Mas você não acha que, por exemplo, está na hora de estender essa idade para 65 ou talvez 70? Você não vê a possibilidade de uma adequação, não? Porque daqui a pouco as filas dos idosos estarão maiores do que as filas dos não idosos. Na verdade, eu acho que 60 anos a pessoa está em plena atividade ainda. Acho que na verdade tem que ser. Eu me incluo nessa situação. E não eu fico parece. com vergonha de entrar na fila do idoso lá. Na verdade, o que precisa ser feito é melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a qualidade do serviço. Se o serviço fosse bom, se o atendimento fosse qualidade, não precisaria ter priorização para atender A, B ou C. Se prioriza a pessoa com deficiência, prioriza a pessoa idosa que tem direito à prioridade, é porque o atendimento é ruim para todo mundo. Então vamos fazer com que esse Eu acho que se a lei te beneficia, você deve usufruir dela, porque quando ela é contra você, com certeza, ela vem muito forte. Com certeza. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a qualidade de vida hoje de uma pessoa de 60 anos, evidentemente é melhor do que antes. Mas já foi feito Mas isso. Existem pessoas de 50 anos que tem dificuldades. Por exemplo, e aí essas dificuldades, se for uma dificuldade permanente, de acordo com o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, é considerada uma pessoa com deficiência. Se é uma pessoa com deficiência, tem atendimento prioritário. Da mesma forma, já existe uma nova lei que, dentre a prioridade maior de 60 anos, quem tem mais de 80, ele tem a prioridade dentro da prioridade. Então, assim, começa a ter essa visão em razão do aumento da vida, né, da longevidade do cidadão brasileiro, mas o que a gente precisa é buscar melhoria na qualidade de serviço e também sem deixar ninguém para trás. Exemplo, quando a gente fala de atendimento bancário, querer dizer que quem mora lá no interior do estado do Maranhão, lá no interior mais distante, um trabalhador rural, um aposentado, um pensionista, ele vai ter condições de usar o telefone celular, como eu uso, para falar com minha gerente, para falar com fazer uma transferência, fazer um Pix. A realidade. Não tem como. Ainda mais em estados como o Maranhão. De acordo com dados
da agência que regula as atividades de serviço de internet e telefonia, da Anatel, o Estado do Maranhão tem o menor índice de acesso à internet, ou seja, pior qualidade do serviço de internet e telefonia é no Estado do Maranhão. Então, como é que a gente vai pegar a mesma régua que aplica ao DF, ao Distrito Federal, onde nós estamos, que tem o maior índice de acesso à internet, qualidade desse serviço, com o Estado do Maranhão? Então, o que a Constituição estabelece é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual nos limites em razão da sua desigualdade. Isso é direito, isso é constitucional. Deputado, o senhor acha que nós estamos num processo, é um processo de evolução. Como eu disse, era bem pior, né? Eram invisíveis, na verdade, ninguém nem falava, eram invisíveis. O senhor acha que é possível ver um mundo melhor no futuro, assim, onde com toda certeza. Nem precisa lei, as pessoas entendam certeza. sobre essas assim, individualidades? A gente não pode, a partir do momento que a gente perder a capacidade de sonhar, de acreditar, a gente morre. A gente não pode perder a fé. A gente não pode perder a fé nas pessoas, a gente não pode perder a fé na humanidade. Um certo dia, eu me deparei com uma reunião num bairro e tinha uma moça evangélica e ela falou assim para mim: eu não acredito nos homens, eu acredito só em Deus. Aí você acaba de pecar. Porque uma das coisas que Jesus nos ensinou é não perder a fé nos nossos irmãos, é não perder a fé na humanidade. Não pode, não. É bíblico isso. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa alimentar a nossa fé com boas ações. A Bíblia nos ensina lá em Tiago capítulo 2, a fé sem obras ela é morta. Então, é fé e ação, fé e obras, fé, crer, acreditar e praticar. É por isso que eu decidi me candidatar, porque se eu estou aqui, hoje eu consigo lutar por aquilo que eu acredito. Se você não acreditasse, o senhor não entraria, né? Que não é fácil. E eu faço com muito amor, faço com muito carinho, pensando no meu estado, pensando no meu filho, pensando no mundo que eu quero deixar para o meu filho. É por isso que eu, dezenas de vezes, se tiver que enfrentar o governo, eu enfrento. Tiver que ir contra uma adesão do meu partido, eu vou, porque acredito que governo passa. Partido é possível mudar, mas eu jamais vou abrir mão da minha coerência e jamais vou abrir mão de lutar por aquilo que eu acredito. Pedro, fora esses assuntos que o senhor lida diariamente no Congresso Nacional, existe um grande debate sobre as relações ali do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê esse desgaste contínuo, né, de Presidência da República, né, o Palácio, o Supremo e Congresso Nacional? Olha, assim, é lamentável, porque a Constituição ela diz que os poderes eles têm que ser harmônicos e independentes entre si. Poder legislativo, legisla, senadores, deputados, poder executivo, governo federal, presidente da República e poder judiciário. Quem julga, né? Quem julga essas leis, que é, no caso, aí, o Supremo Tribunal Federal. Esses poderes eles são independentes, ninguém é dono de ninguém, ninguém é chefe de ninguém, são independentes, mas não essa uma frase, harmonia, são harmônicos, mas não submissos. Essa harmonia ela precisa ser preservada. Hoje, por exemplo, mais recentemente, o governo manda um projeto de aumento do EF, o Congresso Nacional derruba o projeto, o governo vai no Supremo e judicializa. Mas o PL já tinha judicializado, né? O PL judicializou quando o presidente assinou. Então, é isso que eu estou falando. Todos estão jogando. Eu não estou aqui dizendo que o governo está errado, ou que o PL está certo, ou que o PL está errado e o governo está certo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que se a gente não tiver a capacidade de dialogar com os diferentes, a gente tende a não avançar. Enquanto a gente não perceber que a gente vive num Brasil, num país, e que essa briga de direita e esquerda, ela tem que ser uma briga mais racional, porque ela... A que ponto pensar país, né? A que ponto eu digo que é uma briga irracional? É a partir do momento que ela percebe que o que é essencial acaba não sendo priorizado. É quando se permite que a briga de direita e esquerda, que a briga de partido, ela se torne maior do que a briga que eu tenho que travar aqui para que as pessoas com deficiência no meu estado, em todo o país, elas possam ter acesso a uma terapia. Para que uma mãe, no momento em que precisar levar um filho para ter acesso a uma cirurgia, a um medicamento, ela vai ter aquele medicamento. Para que aquela rua que garante um deslocamento mais facilitado ou pelo menos o acesso de uma criança até a escola, ela possa estar ali pavimentada. Para que na escola ele possa ter acesso a um professor, possa ter acesso a uma alimentação, possa ter um adequado processo de aprendizagem, para que o filho daquele que menos tem possa ter a mesma oportunidade que o filho de quem tem muito, de ler, de escrever, de sonhar, de chegar a um vestibular, passar no vestibular. Sabe, isso é básico, isso é fundamental, isso é prioridade. A nossa briga aqui em Brasília tem que ser por isso. Não é a briga porque um é um mito e outro não é isso. Essa briga, ela de fato, ela pequena o país.
divergência natural é da democracia e isso é importante. Até porque não existe um governo forte com uma oposição fraca. Mas é importante que a gente não deixe que isso nos segue, que nos tire a capacidade de entender que aquele que não concorda comigo, ele pode estar certo. E que ouvindo ele vai me fazer melhor e vai fazer com que eu faça mais. É isso aí. O eleitor, quando elege um presidente, um prefeito, um governador, ele elege também a oposição. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan, foi uma conversa muito boa e nós sempre estamos por aqui no Ponto Final. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e no que precisar estamos aqui à disposição sempre. Obrigado. Perfeito, deputado. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.